Todo mundo nasce cientista, né? Todo mundo nasce curioso, querendo fazer sentido do mundo à nossa volta, querendo entender como as coisas funcionam. Só que algumas pessoas têm sorte de ter esse espírito questionador incentivado, né? E nesse sentido eu tive muita sorte, né? E eu acho que uma figura na minha infância que me estimulou muito a continuar perguntando e a querer saber mais foi o meu avô, né? Ele foi um homem assim sensacional, ele era médico, ele não era cientista, mas ele chegou a fazer ciência, ele tinha uma paixão avassaladora pelo conhecimento. E a maneira como ele lidava com as minhas perguntas e meus questionamentos, que muitas vezes eram ingênuos, infantis, era uma maneira assim que ele tinha esse dom, né, de despertar em mim a paixão por querer saber mais. Então eu me lembro, por exemplo, que quando eu ia para a casa dos meus avós, chegava de noite, ele sentava na varanda com o uísque dele, eu sentava junto. E aí era o momento que eu tinha para perguntar assim, tudo o que eu quisesse. Não tinha pergunta que fosse proibido, que fosse burra ou que fosse desencorajada. E eu perguntava coisas assim do tipo, vô, todo mundo nasce de uma mãe, mas quem foi a primeira mãe? Como que surgiu a primeira mãe? Ou então, vô, a Terra é uma esfera. Se a gente não está dentro da esfera, a gente está do lado de fora, por que as pessoas que estão na parte de baixo não caem? Né? Que são perguntas ingênuas, infantis que crianças fazem. E a maneira como ele lidava com isso, ele olhava para mim e ele falava assim, que interessante essa sua pergunta, por que será que as pessoas não caem, né? Essa é uma pergunta muito interessante que muita gente quis responder por muito tempo e a resposta é muito interessante. E aí ele ia e me dava assim, um pouquinho de conhecimento, o suficiente para despertar ainda mais a minha vontade de querer saber, a minha vontade de perguntar. E foi uma coisa que marcou a minha infância e a minha adolescência até o momento em que, infelizmente, né, eu perdi meu avô. Mas eu acho que foi uma influência muito grande no fato de hoje eu estar numa profissão em que o que eu faço é fazer perguntas. E uma outra influência que eu acho que eu preciso mencionar, que também acho que foi uma influência. Foi uma influência que eu acho que tem mais a ver com a área que eu trabalho, que é biologia molecular, e que me influenciou muito na minha infância, foi. Acho até engraçado dizer isso, mas foram os documentários de divulgação científica do Carl Sagan, naquela série que ele fazia do Cosmos. Então eu lembro que a primeira vez que eu vi uma molécula de DNA, né, um esquema de uma molécula de DNA, foi num documentário dele. E eu lembro que ele furava o dedo, aí tinha uma gotinha de sangue no dedo, aí a câmera ia se aproximando e chegando perto, aí você começava a ver as células, as hemácias, algumas células com núcleo, nucleadas no sangue, aí a câmera chegava perto dessa célula, entrava na célula, entrava no núcleo da célula e de repente você via a molécula do DNA e ele estava falando dos genes, né, de como que as características eram herdadas e eram transmitidas, né, e eu lembro que eu conseguia entender, porque era uma linguagem leiga, e eu conseguia, assim, eu lembro de achar fantástico e pensar, meu Deus do céu, como é que as pessoas conseguiram descobrir que existia isso dentro das células e que era assim que as coisas funcionavam? Eu achei aquilo assim fascinante. Eu comecei a entender que a busca pelo conhecimento podia trazer respostas que são fantásticas, né? Não é à toa que ele dizia que em algum lugar tem uma descoberta fantástica esperando para ser feita. E esse espírito eu acho que foi despertado em mim, em querer saber, em querer chegar lá, em querer ter esse momento da descoberta. Eu sou do Rio, então eu fiz todo o ensino fundamental, ensino médio no Rio, né? Engraçado, na escola alemã. E eu saí do Rio já com vontade de fazer biologia, e na época que eu prestei o vestibular, a Unicamp tinha um vestibular nacional, e por alguma razão a Unicamp sempre foi muito boa em fazer propaganda, pelo menos naquela época. Então, eu tinha na minha cabeça que a Unicamp era a melhor universidade do Brasil naquela época. E eu falei, eu vou fazer vestibular para a Unicamp. Eu fiz também para as universidades do Rio, mas eu acabei passando para a Unicamp. Eu fui para a Unicamp, fiz a graduação em biologia lá. Foi ótimo. Foi a melhor coisa que eu fiz. Foi uma experiência super enriquecedora. E aí eu fiquei lá, fazendo doutorado. Na verdade, eu entrei para o mestrado, naquela época não tinha doutorado direto, mas você podia passar para o doutorado direto uma vez que você tinha tendo entrado no mestrado, né? E eu fiz isso na minha qualificação, passei direto para o doutorado. E fiz o meu doutorado lá, sob orientação de uma professora que ainda é professora lá, super talentosa, Sara Terezinha Olala Saad, professora titular super premiada no Hemocentro. E foi um aprendizado para mim. Eu aprendi com ela a não ter medo de correr atrás das coisas que eu preciso para responder as perguntas que eu quero. E à medida que os obstáculos iam aparecendo, ela não se desanimava, ela contornava, ela dava um jeito, ela ia atrás, ela não tinha vergonha de ligar para ninguém e falar com ninguém. E foi um exemplo para mim.
né? E aí depois disso eu fui fazer um pós-doutorado fora. Eu fiz 2 pós-doutorados fora. O primeiro eu fiz em Boston, no Beth Israel Deaconess Medical Center, que é um dos hospitais associados a Harvard. E lá foi o primeiro lugar em que eu trabalhei na área de pesquisa que eu faço hoje, que é em câncer. Era um laboratório de leucemia. E o pesquisador que me supervisionava, o Daniel Tannen, que é um pesquisador muito famoso nessa área. E, interessantemente, tinha um instructor no laboratório dele que estava tentando entender, o laboratório tentava entender alguns tipos de proteína em leucemia, e esse instructor, que era um oncologista, ele estava tentando entender o papel dessas mesmas proteínas em câncer de pulmão. E eu comecei a trabalhar com ele em câncer de pulmão e, de certa forma, trabalho em câncer de pulmão até hoje. E lá eu tive um choque de cultura, né? Quando você sai do Brasil, você chega nos Estados Unidos, você tem um choque de cultura. E uma coisa que eu acho que para mim foi muito importante lá foi aprender a lidar com uma mentalidade crítica. Porque quando a gente fala uma mentalidade crítica aqui no Brasil, a gente tende a colocar nisso uma conotação pejorativa, né? Como se crítica fosse uma ofensa. E lá eu aprendi a ver que não, que as pessoas eram críticas e te desafiavam, e que isso era muito importante para a qualidade do que você estava fazendo, para você pensar, né, em perguntas melhores, para você pensar em como responder essas perguntas de maneira melhor. E eu vi o quanto que o espírito crítico era importante e aprendi a não levar isso para o lado pessoal. Isso é uma coisa que eu acho que todo mundo deveria aprender. E aí, por questões pessoais na época, eu acabei indo fazer um segundo pós-doutorado na Carolina do Norte, no Lineberger Cancer Center, e como eu já tinha experiência em câncer de pulmão e etc., eu comecei a estudar uma outra proteína em câncer de pulmão no laboratório do Albert Baldwin. E no laboratório do Well foi onde eu realmente desenvolvi minha independência, eu propus os meus projetos de pesquisa, eu tive os meus primeiros auxílios aprovados, né? E eu aprendi com ele, uma coisa que eu nunca vou esquecer, que ele dizia sempre para mim, ele falava assim, né? Vou falar em inglês, depois eu traduzo, ele falava: Daniela, be bold. Né? Não tenha medo de ser ousada, né? Não fique escrevendo talvez, não. Seja, sabe, afirme aquilo que você acredita. Seja ousada. Você tem que ser ousado. Se você não acreditar naquilo que você está dizendo, ninguém vai acreditar. Então, em cada lugar que eu passei, eu tive um pequeno aprendizado de algumas coisas. E aí, né, depois de passar, acho que foram 5 anos na Carolina do Norte. E eu acabei voltando para o Brasil, fiz o concurso aqui no IQUSP e estou aqui desde então. Montei meu próprio laboratório, continuo trabalhando em câncer, ainda faço bastante coisa em câncer de pulmão e agora estou começando a fazer em câncer de pâncreas também. Então, essa foi a minha trajetória. Olha, eu acho que a motivação para estudar câncer é algo que é difícil, assim, a gente não precisa nem dizer, né? Todo cientista que está nessa área tem um sonho, que é utópico, pelo menos no momento atual, de que é viver num mundo livre de câncer. E eu acho que a gente, né, tem essa motivação, porque a gente, não só pelas estatísticas, é uma doença que mata muito, 8 milhões de pessoas por ano, isso é mais do que AIDS, malária e tuberculose junto, mas é uma doença que, para a maioria das pessoas, é uma doença profundamente pessoal e profundamente emocional, porque todo mundo já foi tocado por essa doença, seja direto ou indiretamente. Então, é uma motivação muito grande de quem está nessa área. E o que eu tento fazer é uma pergunta bem básica, é entender por que as células tumorais se comportam de maneira maligna. Quais são as alterações moleculares, as vias alteradas que causam esse comportamento? E aí você pergunta, mas o que você quer dizer com comportamento maligno? E a maioria das pessoas tende a falar que eu estou falando de acúmulo de células, né? De células que se proliferam descontroladamente, formando uma massa. Isso acho que é a maioria da visão que as pessoas têm sobre câncer. Isso é uma das características importantes em câncer, mas não é isso que mata. 90% dos pacientes que morrem de câncer morrem por causa de metástase. Então, normalmente, uma pessoa normal, sabe, a sua célula, digamos, pancreática, ela não sai passeando pelo seu corpo e vai visitar o seu cérebro ou o seu fígado. E no tumor isso acontece. Essas células, elas adquirem essas características, né, migratórias, invasivas, elas saem passeando pelo seu corpo e o pior de tudo, elas são como colonizadores, elas conseguem colonizar órgãos distantes e é isso que mata. Então, o que eu quero entender é o que causa esse comportamento maligno. Primeiro que eu trabalho com colaboradores e a gente tem uma abordagem voltada principalmente para a biologia molecular, celular
e usando modelos animais. Então a gente manipula células tumorais no laboratório, a gente pode manipular geneticamente, a gente pode manipular farmacologicamente, né? A gente usa abordagens genômicas também para avaliar diferenças moleculares entre as células. E depois que a gente encontra diferenças e manipula geneticamente essas células para investigar se essas diferenças são importantes, a gente faz ensaios celulares que medem essas características celulares, como a capacidade das células de migrar, a capacidade delas invadirem, a capacidade delas formarem novos tumores e a capacidade delas formarem metástases, por exemplo, em animais. Então a gente usa esse tipo de abordagem e se houver uma droga disponível que interfira com uma via, a gente testa também essa via. E a gente usa isso em células, que são células de tumor. A gente também tem modelos agora no laboratório de tumores que são oriundos de pacientes e não são cultivados em placas de vitro no laboratório, eles são passados diretamente em camundongos, então eles mantêm muito da arquitetura e da identidade molecular do tumor original. Direto do paciente para... Isso, então você tira um pedacinho do tumor do paciente e você pode colocar diretamente, inocular essas células diretamente, esse pedacinho de tumor, na verdade, diretamente dentro de um animal imunossuprimido, óbvio. E esse animal cresce um tumor. E você passa desse camundongo para um próximo camundongo e você mantém esse tumor dessa forma, sem você tirar, então, as células tumorais desse contexto em que elas estão, que envolve não só as células tumorais em si, mas envolve a arquitetura do tumor e envolve outras células, porque o tumor tem células que não são tumorais, que são muito importantes para a biologia tumoral. Então, tem vasos sanguíneos, tem células inflamatórias, tem o estroma, que são fibroblastos. E isso tudo, essa conversa que ocorre entre todas essas células é muito importante para a biologia tumoral. E quando você tira as células tumorais desse contexto e cresce elas numa placa de plástico no laboratório, você perde um pouco dessa informação. Tem coisas que você não tem como fazer sem fazer isso. Então, isso é importante também para muitas das manipulações que a gente faz. Mas a gente tenta usar diferentes abordagens para que a gente não esteja perdendo nada, para que as coisas não fiquem ocultas, coisas que a gente não poderia observar num sistema que talvez a gente tenha um outro sistema em que a gente pode interrogar isso. Então, a gente usa essas abordagens. Hoje a gente, claro, ninguém está sozinho, então existe um corpo de conhecimento nessa área que vem aumentando ao longo do tempo e a gente entende, a gente não sabe tudo, mas a gente entende algumas coisas. A gente sabe que o tumor primário, que é o que primeiro a se formar, ele é heterogêneo e que é só uma fração dessas células que tem essa capacidade metastática. Não são todas as células tumorais. E entender a diferença entre essas células especiais e as outras é muito importante. Entender o que faz elas se comportarem dessa maneira. A gente sabe que esse fenótipo é um fenótipo plástico. Algumas coisas a gente sabe. Então, ele é um fenótipo plástico. Essas células elas podem adquirir essa capacidade, podem perder essa capacidade. Mas o que rege isso? E se a gente entender esse mecanismo, talvez um dia mais para frente a gente consiga interferir nesse processo, impedindo elas de adquirirem essa propriedade maligna ou fazendo com que elas percam essa propriedade maligna. As duas coisas seriam ótimas. E quem sabe um dia desenvolver uma droga? Quem sabe um dia ter uma terapia aprovada que vai, de fato, afetar a vida dos pacientes? Então, esses são... obviamente, todo esse passo é muito longo para uma carreira, mas se eu conseguir entender ao nível molecular algo importante sobre por que as células passam a se comportar desse jeito, eu acho que já vai ser uma grande contribuiu. Você sonha com isso? Sonho sim, sonho. Eu acho que para a gente fazer ciência, eu acho que a gente fala muito de ciência e às vezes passa para as pessoas a ideia de que é uma coisa fácil, de que, olha que legal, essas coisas todas que vocês fazem, que maravilha, E as pessoas não têm noção do quão difícil é e do quanto a gente precisa ser resiliente, precisa ter perseverança para continuar, E eu acho que o que move a gente é a paixão. É a paixão porque a gente está fazendo algo que é maior do que a gente, algo que é maior assim do que a nossa comunidade. A gente está fazendo algo para a humanidade, na verdade, E eu acho que também tem a paixão pela descoberta em si, que é aquela coisa que o Carl Sagan despertava nas pessoas. Olha como é legal você fazer uma descoberta. A gente sonha com aquele momento ahá, aquele momento que você tem aquele resultado crítico daquele experimento perfeito, que você olha para aquele resultado e você percebe, um dia ainda vai chegar para mim, mas você percebe, meu Deus, eu estou vendo uma coisa importante pela primeira vez que ninguém nunca viu. É isso que o pesquisador sonha, em fazer esse tipo de descoberta, é isso que move a gente e que faz com que a gente persista no caminho, eu acho. Eu posso falar tanto de um acontecimento que não foi de uma pessoa, mas um desenvolvimento científico que para mim
foi estupendo e acho que é uma das influências de eu trabalhar na área que eu trabalho. E posso falar de uma pessoa. Então, eu vou começar falando de uma pessoa. Existe um pesquisador que eu admiro muito, e não é pelo que ele fez ou pelo que ele contribuiu na ciência. Ele é brilhante. Ele é um pesquisador do MIT, ele trabalha na minha área, o nome dele é Tyler Jacks. E ele desenvolve modelos pré-clínicos, né? Através de engenharia genética, ele manipula os camundongos, desenvolve camundongos geneticamente modificados para fazer perguntas importantes em câncer, e ele tem contribuições muito relevantes, ele é super premiado. Mas eu admiro ele pela maneira com que ele consegue divulgar o que é fazer pesquisa em câncer para um público leigo. Então, ele tem o dom de fazer isso, e ao fazer isso, ele me mostra um exemplo muito importante de um pesquisador de sucesso, né? Por que ele tem esse sucesso que ele tem? É só porque ele é brilhante, ele é talentoso? Então, ele é um desses pesquisadores que fez um TED Talk. Então, se alguém quiser, pode fazer um Google, Tyler Jacks. Tyler Jacks, TED Talk. Eu vou falar um pouquinho aqui o que ele fala nesse TED Talk. Ele começa falando assim: imagina um labirinto desses de era, né, em que as eras são muito altas e que você não sabe o tamanho desse labirinto. Você não consegue ver aonde está o meio desse labirinto. E você passa boa parte do tempo nesse labirinto, né, encontrando becos sem saída, voltas inesperadas. Às vezes você vê um caminho que você acha que é promissor e esse caminho não dá em lugar nenhum, e você se vê andando em voltas e voltando para o lugar onde você começou. Mas você sabe que no meio desse labirinto tem um tesouro, tem algo muito importante te esperando no meio desse labirinto, e existe uma maneira de chegar lá, né? E é isso que motiva. Ele fala assim, mas sabe, muitas vezes na ciência, a gente tem dias que são altamente recompensadores, mas a gente tem muitos dias que são furiosamente frustrantes. A gente tem experimentos que nos dão pistas importantes sobre perguntas que a gente quer responder, mas muitos experimentos não nos dizem nada. E por que a gente continua nesse labirinto? Né? Por que a gente continua caminhando e dando com a cara na parede e a gente não sai do labirinto? E aí ele fala nesse documentário, eu acho que existem 3 razões importantes pelas quais a gente continua nos labirintos da vida. A primeira é a paixão pelo que a gente faz e a paixão pela descoberta, né? Que eu já falei um pouco aqui. A segunda, né? Sem paixão a gente não faz nada na vida, né? A segunda é a história, né? Tudo que a gente faz e o caminho onde a gente está, né? Ele foi iluminado pela história. Essa história coloca uma luz para a gente no caminho que a gente tem que seguir. Quando a gente olha para trás, a gente vê tudo que já foi alcançado até aqui. E tudo que já foi alcançado até aqui ilumina o caminho para frente. Então a gente não está sozinho, a gente está andando, né, seguindo passos de gigantes, digamos assim. E isso nos motiva a ver tudo que já foi possível, né, faz pensar que a gente consegue fazer mais. E a terceira coisa é a noção de que a gente está fazendo progresso. Pode ser um progresso lento. A ciência é uma coisa árdua. Né? São 2 passos para frente, 1 passo para trás. Mas a gente tem essa noção de progresso, de que a gente está caminhando e a gente está fazendo progresso. Pode não ser um progresso individual, porque ciência não é uma coisa individual, é uma coisa coletiva. Tem várias pessoas que estão nesse labirinto com a gente. Né? Mas como uma coletividade, sempre existe progresso, a gente consegue ver esse progresso, isso motiva a gente a continuar perseguindo esse sonho, né, de encontrar esse tesouro que está no meio do labirinto. E pode ser que muitas das pessoas que estão nesse labirinto nunca vão conseguir achar esse caminho e chegar, né, nesse tesouro. Mas, sabe, se a gente conseguir encontrar uma pedrinha preciosa que esteja num cantinho, que tenha caído num cantinho, a gente já vai conseguir colocar uma luz nesse lugar e dizer, isso aqui pode ser importante. E isso pode ser uma contribuição para outra pessoa chegar, né, nesse tesouro. Então, a ciência é um esforço que ele é coletivo. E o aha moment, mesmo que não seja seu, você consegue, né, ser recompensado por isso, de certa forma, porque você contribuiu para isso, mesmo que não tenha sido a grande descoberta, você contribuiu para esse conhecimento. Então, eu acho que é isso que nos motiva a continuar seguindo, é saber que a gente está contribuindo para um processo de descoberta, seja a um nível menor ou seja a um nível maior. E eu acho que ele dizer isso, e ele falar dos dias frustrantes que ele teve, dizer que quando ele foi fazer o pós-doutorado dele no laboratório do Bob Weinberg, ele falou assim, eu cheguei no laboratório do Bob Weinberg cheio de autoconfiança, né? Eu achava que eu ia ter todas as respostas, e eu passei os 4 anos seguintes falhando. Era fracasso atrás de fracasso, nada do que eu fazia dava certo. Eu não consegui nenhum resultado. Então, ver que um pesquisador de sucesso passou pelo fracasso
É para mim um exemplo muito importante. E aí você começa a pensar, puxa vida, né? O talento individual é importante, né? Quando você está nesse labirinto, você poder usar o seu conhecimento e a sua criatividade para fazer as perguntas certas e para achar a estratégia correta de responder essas perguntas. Isso é importante? É. Mas talvez mais importante do que isso é a perseverança. É não desistir em face às dificuldades, sabe? É continuar. E isso talvez seja mais importante ainda para o sucesso nessa empreitada da descoberta do que o talento em si. E eu acho que isso é uma lição para todo mundo que trabalha nessa área, né? Talvez isso seja mais importante ainda do que o resto. E eu acho que é uma coisa que todo mundo tem que aprender com isso. Não desistir, continua, tá? Sabe? Você vai achar o caminho. Eu posso até citar o exemplo que eu ia falar da grande descoberta, né? Que eu acho que eu vejo a ciência como uma coisa de quatro etapas importantes que vão impactar a sociedade. A primeira é responder perguntas por simples curiosidade, por querer entender a biologia, no meu caso a biologia, existem obviamente outros exemplos, mas tentar fazer perguntas simplesmente pela sua curiosidade de entender como as coisas funcionam e como que a natureza é. E esse conhecimento pode ser explorado numa pesquisa aplicada, no qual aquele conhecimento ele pode ter alguma serventia. Então, se a gente entende que um processo biológico funciona de uma determinada maneira, talvez a gente possa interferir nesse processo biológico, né, para algum objetivo. No meu caso, né, no câncer, você pode interferir com processos biológicos para tentar ver se você consegue alterar o comportamento celular. E se você descobre isso, que você consegue alterar o comportamento celular a partir daquela biologia básica que você determinou, você pode então partir para a parte de inovação. Vamos então ver se a gente consegue desenvolver uma droga ou um fármaco que possa interferir, né, nessa biologia e alterar o comportamento celular, né? E se você cria então um fármaco desses, você pode patentear e você pode ganhar dinheiro, né? Que isso é uma etapa bem mais para frente no desenvolvimento científico. E de repente esse fármaco ele pode ser aprovado para uso clínico e mudar a vida de um paciente. E aí isso é um impacto na sociedade, muda a vida das pessoas, né? E um exemplo da ciência começando desse passo e chegando lá é a primeira terapia molecularmente dirigida que foi desenvolvida. Tudo começou em 1960, onde alguns pesquisadores que estavam trabalhando com leucemia, eles viram que nas células de um subtipo de leucemia, 95% dos pacientes que tinham aquele tipo de leucemia, eles tinham um cromossomo pequenininho. Um dos 46 cromossomos deles eram menores que o normal. E aí, muitas pesquisas se sucederam a isso, descobriram que, na verdade, aquele cromossomo ele era uma versão rearranjada de 2 cromossomos que tinham se fundido. Depois descobriram as proteínas que estavam alteradas dentro desse cromossomo. Descobriram como que essas proteínas funcionavam na biologia dessas células. E aí falaram, bom, se essa é uma coisa que acontece só nessas células, talvez a gente possa intervir nesse processo. Começaram a estudar se era possível intervir na biologia dessas células, até que se foi desenvolver uma droga, né, chamada imatinib, o Glivec, que foi estudada, obviamente, primeiro em células, depois em modelos animais, depois em ensaios clínicos em pacientes, até que ela foi aprovada para uso clínico. E ela foi aprovada para uso clínico em 2001. Foram 41 anos, desde a descoberta desse cromossomo, que ficou chamado de cromossomo Filadélfia, até a aprovação do Glivec para uso clínico. O Glivec mudou a vida dos pacientes com leucemia. É uma pílula que eles tomam no café da manhã com suco de laranja, tem pouquíssimo efeito colateral, porque é uma droga que é voltada para um defeito molecular específico da célula tumoral, que mudou a vida desses pacientes. Então, antes do Glivec, 90% dos pacientes com esse tipo de leucemia morriam em 5 anos. Hoje, 30%. Isso é uma mudança drástica na vida das pessoas. E a ciência faz isso. Só que eu acho que a importância da ciência, muitas vezes, ela não é apreciada, principalmente dessa ciência básica, dessa pergunta pela pergunta, né? Porque é isso, às vezes, as pessoas não conseguem entender que isso é o que leva a todo o resto, é a força motriz do resto. As pessoas, às vezes, pessoas que não são da área de ciência falam assim, está jogando dinheiro público fora, o que isso vai ajudar na vida das pessoas? Né? Entender que existia aquele cromossomo encurtado naquelas células levou 40 anos, mas mudou a vida das pessoas. Então, a ciência básica é muito importante, né? E eu acho que eu vejo que o mundo, o Brasil e o mundo em geral, né, tem que investir em ciência básica, porque não é barato, né, do ponto de vista de dinheiro. A gente tem que investir dinheiro nisso. Mas esse investimento, comparado com os benefícios que a gente colhe, ele se paga. Ele se paga 10 vezes, 1000 vezes, se você pensar, né, em tudo que a gente tem, tudo que a ciência desenvolveu, não só na área de biologia, que é a área que eu menciono, mas se você pensar, por exemplo, no desenvolvimento do transistor,
né? Se a gente não entendesse, a gente precisa entender mecânica quântica para fazer um transistor, que é a base de toda a tecnologia da informação que a gente tem hoje, né? E aí as pessoas falam, mas o que você está fazendo? Por que você vai estudar mecânica quântica? Isso não é uma coisa que é importante para o mundo real, é uma abstração, né? E não é. É extremamente importante. Então, eu acho assim que ter essa percepção é importante na mente das pessoas, de que a ciência é importante, ela pode e ela leva a todos os avanços que a gente tem, mesmo que seja demorado, e que é um processo lento e que exige um investimento, e que esse investimento inicial na pesquisa básica, na pergunta pela pergunta, ele não vai ser um investimento de que uma empresa vai fazer. Tem que ser uma política pública, tem que ser uma política de um país, tem que ser uma política de vários países, né? E eu acho que os países que investem nisso são aqueles que mais inovam no final, porque é isso que gera e roda a máquina dessas inovações. E não é à toa que são os países que investem mais em pesquisa básica aqueles que têm as melhores patentes e os melhores produtos no final. Então, é assim, eu acho essencial investir em ciência, e eu acho que isso ajuda também a mudar a mentalidade das pessoas, mesmo as pessoas que não estão envolvidas na ciência, se elas estão em contato com esse mundo, né, das descobertas, as pessoas passam a ser mais questionadoras, a não aceitar as coisas simplesmente por aceitar, em todas as áreas que elas trabalham, e eu acho que isso também é muito importante para uma sociedade, né? Ter pessoas com pensamento crítico, pessoas que questionam, pessoas que perguntam, mas é assim mesmo? Tem certeza? Não tem outra maneira de ser? Não tem outra explicação para isso? Eu acho que isso é muito importante. Eu acho que quem está começando nessa área, né, tem que ter essa paixão pela descoberta, né? Eu acho que qualquer pessoa que esteja pensando nisso deve ter. Então isso não é uma coisa que eu preciso dar uma dica. Se a pessoa já está pensando nisso, ela já deve ter isso. Mas eu acho que a primeira coisa que eu diria é assim, olha, não vai ser fácil. Não vai ser fácil, vão ter muitas pedras no caminho, vão ter muitas frustrações, né? Não desista, continua. Porque é assim, não é só para você, é para todo mundo, é assim. Então, essa questão da perseverança, eu falei, vai assistir o TED Talk do Tyler Jacks. A segunda coisa que eu diria é que é importante você pensar, né? Se você está entrando numa área científica, você pensar nas perguntas que são importantes e identificar as perguntas que são importantes e para as quais ainda não existem respostas. E para você fazer isso, você precisa estudar muito. Você precisa estar sempre estudando, sempre se renovando, sempre lendo, né, o que está acontecendo à sua volta na sua área, porque está acontecendo. A ciência é muito dinâmica, então você tem que se manter a par disso tudo para você fazer as perguntas certas. E uma vez que você identifica a pergunta certa, você tem que ter um foco em responder essa pergunta, identificar quais são as melhores maneiras de responder essa pergunta e ter foco em responder essa pergunta. E eu acho que a melhor maneira de você fazer isso é você ter organização e planejamento, né? Organização do seu tempo e planejamento de como você vai responder aquela pergunta. E isso, você não pode ter um mega objetivo de 5 anos, né? Porque você se perde nisso. Você tem que dividir essa sua pergunta em metas de curto prazo, que sejam alcançáveis e que você possa dizer, olha, isso aqui eu consigo responder em 2 meses. E você se coloca esse prazo e tenta responder aquilo. E saiba que nesse processo vão acontecer coisas interessantes e vão surgir outras perguntas. Algumas outras perguntas podem te ajudar a responder aquela pergunta relevante que você se fez no início, mas muitas delas vão tirar você desse foco. Então você tem que também ter um pouco de autodisciplina para não se deixar perder, porque tem muita coisa interessante. E se a gente pudesse fazer tudo, seria ótimo, mas é impossível. Então a gente tem que, né, escolher a pergunta que a gente quer responder, focar nela e continuar seguindo, né? Depois a gente pode pensar numa outra. E para isso eu acho que organização e planejamento é fundamental desde o início, não se perder, né? Pensa no seu tempo, pensa na sua semana, pensa no que você pode fazer em prazos definidos e se organiza. E eu acho que a terceira coisa, que é uma coisa que ninguém fala muito, mas eu acho que é extremamente importante na ciência, acho que você sabe disso, é comunicar a ciência. E eu não estou falando nem de divulgação para leigos, né? Eu estou falando de saber escrever de maneira clara e convincente. Saber fazer uma argumentação convincente das suas ideias, né? E é interessante que uma das coisas que mais me ajudou nessa área, eu estava no meu pós-doutorado na Carolina do Norte, eu fiz um workshop, né, oferecido, né, pela universidade lá. Eles contratavam e pagavam caro, na verdade, por um consultor externo para vir dar esse workshop. O nome dele é George Gopin, né? Ele não é cientista, ele é um professor de retórica, e ele vinha dar palestras de como você consegue escrever de maneira clara e principalmente passar
para o leitor, né, aquele conceito aquilo que você quer dizer, de tal forma que o leitor entenda aquilo que você quer dizer. Então ele pegava textos, era uma coisa impressionante. Então começava o workshop ele falando assim, ele pegava textos científicos, às vezes textos que não eram nem científicos, por exemplo, textos jurídicos, que eram completamente ininteligíveis. Você lia e você falava, não, tem alguma coisa errada comigo, eu não estou entendendo, será que eu sou burro, eu sou incapaz de entender? Ele falava, olha só, eu peguei o mesmo texto e eu mudei o texto inteiro. Ele apresentava o mesmo texto. Eu não mudei nada nesse texto, eu não acrescentei nenhuma informação, eu não tirei nenhuma informação, eu só reestruturei as coisas. E aquela coisa ininteligível se tornava absurdamente clara. Quando eu vi isso, eu falei, escrever de maneira clara não é um talento, porque as pessoas acham que é. Né? Ou você sabe fazer ou você não sabe. Se você não sabe, você não tem jeito. Não, você tem como aprender. É uma questão de estrutura. Você não pode confiar no seu ouvido. Você tem que olhar para a estrutura da escrita e ver se as coisas estão nos lugares certos. E ele faz um workshop ensinando você como fazer isso. Ele tem um livro maravilhoso chamado Writing from the Reader's Perspective, né? Ou escrevendo a partir da perspectiva do leitor. O que o leitor espera encontrar em certos lugares? E com isso você consegue tornar a sua escrita extremamente clara, extremamente convincente e passar as suas ideias. E eu acho que saber fazer isso é muito importante, porque você está pedindo dinheiro, você está querendo convencer as pessoas a te darem dinheiro para você poder fazer a sua ciência, né? Você está querendo publicar os seus resultados, então você está querendo convencer as pessoas que aquilo que você fez é importante, então você quer passar para eles o porquê que aquilo é importante, você quer fazer isso de uma maneira que eles entendam. Então, aprender a escrever bem e a passar suas ideias de uma forma clara é muito importante. Também na forma oral, mas na forma escrita principalmente, que é uma das maiores ferramentas que a gente tem e que as pessoas muitas vezes acham que não. Eu já fiz a pesquisa, tenho os resultados maravilhosos, só vou jogar no papel e pronto. Não. Você tem que convencer as pessoas. E se você fizer um bom trabalho, seus artigos vão ser mais citados e você vai ter mais sucesso nas suas aplicações de bolsa, nas suas aplicações de auxílio à pesquisa, etc. Então, eu acho que isso é extremamente importante também. Fazer isso em inglês. Em inglês. E em português também, porque a gente escreve projetos aqui em português, mas em inglês, sim. Né? Inclusive, o George Gopen fala, tudo isso que eu estou falando para vocês são expectativas em inglês. Pode ser que em outras línguas essas expectativas não sejam iguais, né? Da estrutura das coisas. Então, aprender a saber se comunicar em inglês é muito importante, tanto oralmente, porque você vai numa palestra, você vai num congresso, você tem que saber conversar, né? Eu lembro que quando eu estava em Boston, né, nessa questão da análise crítica, eu tinha que fazer uma apresentação num congresso, dessas de 10 minutos. Treinei. Aí cheguei lá na frente no laboratório, fiz a minha apresentação, estava ótima a minha apresentação. Tava, assim, eu tinha, decorado do começo ao fim. Aí o Dan virou assim e falou assim, olha, tá ótima a sua apresentação, mas agora vamos para a parte que interessa. Eu finjo que eu sou a plateia, tá? Se acabou sua apresentação, vem as perguntas. E ele assim, Dr. Basseris, então, considerando isso, ele começou a me fazer cada pergunta que eu falei, caramba, eu não estava preparada para aquelas perguntas e eu vi o quão despreparada eu estava. E isso mudou a minha visão de falar, não basta eu saber chegar lá e apresentar meu trabalho, eu tenho que saber defender o meu trabalho. Eu tenho que saber as outras coisas e saber responder essas perguntas. Então, esse tipo de treinamento, que eu digo da questão crítica, foi muito importante para mim também. Então, não só você tem que saber falar bem, você tem que saber defender bem o que você está fazendo e justificar bem o porquê você fez desse jeito e não fez daquilo, o que isso pode significar ou não. Então, eu acho que isso tudo é importante, mas aprender a escrever de maneira clara é muito importante.